começando aqui mais um programa Gestões Inteligentes, um programa que traz aqui personalidades que fazem a diferença nos municípios da região metropolitana de Campinas e em todo o interior paulista. Nós tivemos aqui já participando o presidente da RMC, o prefeito de Campinas, Dário Saad, também o prefeito de Paulínia, teve com a gente também o Danilo, também tivemos aqui o Frank, prefeito de Valinhos, e também os CEOs das empresas multinacionais da Motorola, e também nós tivemos o CEO participando aqui da multinacional da Sky. E hoje, ao longo dos dias, a gente tem trazido aqui temas que fazem muito a importância da vida das pessoas nos seus municípios. E para lembrar aqui os episódios que você queira assistir do programa Gestões Inteligentes, basta você acompanhar para todo o Brasil na TV Cultura, canal 82 da Sky, ou canal aberto na TV Arts 19.1. Você pode acompanhar também pela Rede Conecta e na Vivax. Ou no YouTube, acessando M na frente, M de Márcio Gustavo Reis, você consegue acompanhar. E o nosso convidado é muito especial de hoje, é o prefeito de uma cidade que fica ao lado da cidade de Jaguariúna, uma cidade que carrega uma identidade própria. E agora eu gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo dessa cidade que eu estou falando. Santo Antônio de Posse é terra de força, de um povo que não para. No coração do interior paulista, Santo Antônio de Posse nasceu do trabalho árduo e da fé de um povo determinado. Desde as primeiras plantações de café, cana e algodão, até a chegada da ferrovia em 1875, nossa história é feita de progresso e superação. Imigrantes italianos, libaneses e portugueses ajudaram a moldar uma identidade forte, diversa e profundamente enraizada em nossas tradições. Elevada oficialmente a município em 1955, a cidade honra seu passado olhando sempre para o futuro. Do coração da região metropolitana de Campinas nascem histórias de progresso, movidas pela agricultura e impulsionadas pela indústria. Com localização privilegiada às margens da SP-340, uma das melhores rodovias do país, servida de fibra ótica, gás natural e energia da alta tensão. Nossa cidade é acesso, é conexão, é oportunidade. Aqui, 2 importantes distritos industriais crescem com empresas reconhecidas no mundo todo. O ambiente fértil para novos negócios, com possibilidade de incentivos fiscais e um atrativo certo para investidores e empreendedores que enxergam além. Santo Antônio de Posse é caminho para o circuito das águas paulista e para a Alta Mogiana, regiões turísticas que valorizam nossa cultura, nossa natureza e nosso calor humano. Somos uma terra forte no agro, berço da produção de frutas, alimentos, flores e esperança. Aqui, o futuro se planta e já começa a florescer. Somos uma cidade que acredita, que trabalha e que cresce unida. Santo Antônio de Posse, terra de fé, trabalho e oportunidades. Santo Antônio de Posse. E quem está comigo hoje aqui é o prefeito Ricardo Cortes. Prefeito, seja muito bem-vindo ao programa Gestões Inteligentes. E é um prazer receber você aqui para a gente poder falar um pouco sobre política, sobre os desafios e do futuro de Santo Antônio de Posse. Querido amigo Ricardo, bem-vindo. Eu quero saudar a todos, agradecer você em especial pelo convite, né? Alegre em te rever, já trabalhamos juntos por algumas vezes. Para mim é uma honra estar ser entrevistado por você, onde aqui já esteve grandes personalidades que contribuíram ou que contribuem com o desenvolvimento das cidades. Então, muito obrigado pelo convite, me inseri nesse seleto grupo aí. E eu quero fazer uma sementinha também para realmente transformar a vida dos nossos munícipes. Obrigado pelo convite. Obrigado, prefeito. Você sabe que quem assume uma prefeitura é um grande desafio. E normalmente, quando você inicia um projeto, um trabalho numa gestão pública, os desafios são de você pegar um orçamento que não foi elaborado por você, é uma lei das diretrizes orçamentárias feita por um antigo prefeito, e você assume muitas responsabilidades que foram assumidas por uma antiga gestão. Como é que você lida e enfrenta esses problemas pagando outras dívidas? Eu vivi isso em Jaguariúna, quando eu assumi de uma outra gestão, mas em Santo Antônio de Posse você teve ali um desafio muito grande em relação a de como você encontrou a prefeitura e de como você assumiu essa responsabilidade e enfrentou esses desafios. Como é que foi isso, prefeito?
Realmente, no primeiro momento, muito difícil, né? Porque quando você assume uma cidade que arrecada 14 milhões de reais por mês, né? E você chega e tem 17 milhões e 200 mil reais vencidos, um mês já foi, né? Então, a insegurança é bastante grande. Aí você vê que a sua responsabilidade dobra de ter eficiência no uso, no gasto do dinheiro público, nas aplicações e na convergência também disso que você disse. É um orçamento que você tem que executar, feito no passado, né? Talvez algumas obras amarradas ou outras obras não amarradas, ou alguns programas amarrados ou não amarrados. Então, realmente é um desafio. Mas, graças a Deus, eu acho que no primeiro ano a gente conseguiu se sair bem, né? Fizemos um misto aí, conseguimos pagar a dívida que nós tínhamos. Então, é complicado, mas Deus pôs a mão e a gente conseguiu se sair bem nesse primeiro ano. E é fundamental a responsabilidade fiscal para você poder atingir as regras do Tribunal de Contas. E com uma responsabilidade fiscal, você consegue sobrar dinheiro para você investir naquilo que é mais preciso nas cidades, que é o que a população precisa, que é saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança pública. Perfeito. Então, essa responsabilidade fiscal ela é fundamental para destravar os investimentos que você tanto precisa no seu município. Sim, perfeito. Agora, falando sobre a lei de incentivo fiscal e o desenvolvimento, que é um tema que aparece muito e que o crescimento econômico ele cria um ambiente favorável para você oferecer para quem quer investir em Santo Antônio de Posse. A cidade ela avançou nos incentivos fiscais. Como essa legislação foi pensada? Qual o impacto dessa lei na atração de empresas e na geração de emprego na legislação que foi criada em Santo Antônio de Posse para atrair investimentos no seu município, prefeito? Gustavo, a minha fé, a minha confiança era realmente saber e entender que Santo Antônio de Posse, a nível de região metropolitana de Campinas, principalmente ali na micro-região, você pegar Jaguariúna, você pegar Santo Antônio de Posse, você pegar Olambra, você pegar Pedreira, Amparo, eu tinha a convicção e a fé de que Santo Antônio de Posse chegou numa situação de ser a bola da vez, né? Por méritos, Jaguariúna tem hoje um nome, tem um reconhecimento, mas tem um custo. Você vai comprar um terreno em Jaguariúna que custa R$500 o metro. Você vai em Santo Antônio de Posse, custa 100. Por méritos também, uma outra vizinha nossa, Olambra, linda, bonita, arrumada. Você vai comprar uma área comercial em Olambra, é R$1.000 o metro. Em Santo Antônio de Posse é R$100 o metro. Porque nós temos 16 quilômetros de rodovia SP-340. Né? Eu tenho 16 quilômetros de pista que tem fibra ótica, tem gás natural, tem energia de alta tensão. Então, nós estamos preparados para o futuro. Nós precisávamos desmistificar e incluir na cabeça dos empresários que Santo Antônio de Posse tem condição de receber. O prefeito Bertinho começou muito bem isso em 2005, o qual você participou em 2005 com a gente na administração, e o Norberto começou a desmistificar isso. Né? Começamos a levar indústrias para lá, levar multinacionais. Isso ficou parado por alguns anos e eu tinha certeza que o que o Norberto tinha feito e tinha dado certo nos 8 anos dele, eu teria que repetir. Então, qual que era o meu desafio? Quando eu cheguei, não tinha nenhuma lei de incentivo fiscal. Então, eu tinha colocado no meu plano de governo que nós tínhamos que fazer a lei de incentivo fiscal. E como eu tinha idealizado ela lá em 2005, né, eu retomei ela agora, no ano passado, e eu acho que eu acabei criando uma inovação, que acho que é bom que os empresários ouçam isso. Além de eu fazer uma lei de incentivo fiscal para as indústrias, para as empresas se instalarem lá, eu criei uma segunda lei de incentivo fiscal com os mesmos benefícios para holdings, que hoje tem muito dessa modalidade. Então, se a empresa, uma holding vai lá investir para terceirizar o barracão dela, se ela não tiver incentivo, a holding não vai. A empresa teria o benefício, mas o investidor, a holding, não. E eu criei uma segunda lei, dando os mesmos benefícios para a indústria, para a holding, né? IPTU, o ISSQN, que é o mínimo que a legislação federal permite, o ITBI, a gente também consegue hoje isentar,
o ISSQN da obra. Então, eu agreguei, eu fiz um pacote de bondades, né? Lógico que tem critérios, né? As empresas precisam gerar um número mínimo de empregos, né? Então, eu acho que e isso, graças ao bom Deus, já tem dado resultado. Nós conseguimos anunciar o ano passado vinda de novas empresas. Outra coisa que eu fiz, Gustavo, que é interessante, e deu resultado, e eu sei que vai continuar dando resultado. Uma das minhas metas que eu coloquei, quando eu entrasse, era procurar as câmaras de comércio dos países. Então, eu ia bater na porta lá de Câmara de Comércio Brasil-China. Está aqui meu crachá. Vai lá para Santo Antônio de Posse. Ia lá na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Está aqui meu crachá. Vai lá para Santo Antônio de Posse. E eu não tinha nem material para levar. E eu pensava assim, trabalhei em Olambra. Olambra tinha uma revista linda e bonita. Eu trabalhei com o prefeito de Jaguariúna, que tinha uma revista linda e bonita para mostrar a cidade. Eu não tinha. Eu ia de mão vazias com o meu cartão nas câmaras de comércio. E sem R$1 de custo, graças aos empresários da cidade, no meu primeiro ano de mandato, nós conseguimos e fizemos uma revista que eu quero te presentear, que mostra as indústrias, né? Boa parte das indústrias de Santo Antônio de Posse. Então, hoje eu chego na Câmara de Comércio Brasil-China, Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Câmara de Comércio Brasil-Índia. Lógico que tem algumas para me visitar ainda. Eu falo, tá aqui Santo Antônio de Posse. O melhor, aí agora vocês que são das cidades vizinhas vão ficar bravos comigo. Melhor custo-benefício de instalação. E tem tudo que as outras têm. Fibra ótica, gás natural, energia de alta tensão. E tem um povo ordeiro, trabalhador. Então é para lá que vocês têm que ir. Então nós temos ainda muita área. Eu não estudei isso ainda, mas eu creio que nós temos uma área lá só de um condomínio industrial de 107 hectares, 107 alqueires de terra, na beira da pista, na SP-340, no quilômetro 143. É lógico que é investimento particular. Mas eu acho que praticamente no estado ou no Brasil, nenhum município tem, numa única área, de 107 alqueires para exploração industrial, servida de todas essas infraestruturas que tem. Já obtivemos resultados positivos, tem uma chinesa já trabalhando com a gente, tem um supermercado de uma rede grande chegando, vai inaugurar, está caminhando agora para inaugurar dia 5 de fevereiro, outras empresas expandindo lá e outras chegando, né? Que a gente já anunciou na cidade. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Então, é isso. Parabéns. Eu preciso do desenvolvimento econômico, é esse que era a minha confiança. Parabéns. Eu estou falando aqui com o prefeito de Santo Antônio de Posse, o Ricardo Cortes, que acabou de me presentear com essa revista bonita. É uma revista trilíngue, ela é em português, em inglês e em espanhol. Então, aqui vale muito a pena para você que quer investir em Santo Antônio de Posse, ter a oportunidade de conhecer um pouco mais. O prefeito aqui, quem quiser investir na Posse e ter essa revista para poder conhecer um pouco mais a Posse, eu vou colocar aqui embaixo o e-mail diretamente aqui do gabinete do prefeito, para que você possa entrar em contato com o prefeito e solicitar a revista e marcar uma visita para poder investir em Santo Antônio de Posse. Vai ficar aqui o telefone do gabinete e o e-mail embaixo aqui. Nós vamos Inclusive, colocar. A visita, Gustavo, gostaria de ressaltar, pode ser aos sábados e aos domingos, tá? Que eu atendo sábado e domingo, porque às vezes o empresário, ele tem uma agenda muito complicada. Às vezes ele mora em São Paulo, mora num outro país, e a agenda dele durante a semana é muito complicada. Parte desses investimentos que nós trouxemos aí, esses novas empresas, novos empreendimentos, eu atendi aos sábados ou atendi ao domingo na prefeitura. Então, fica aberto aí também, que a gente está à disposição aí, tá? Aí, prefeito 24 horas, né? Atendimento não tem sábado, não tem domingo, prefeito trabalhador. Verdade. Você pode entrar em contato com o prefeito através do celular aqui ou do contato que nós vamos colocar e do e-mail para você poder investir em Santo Antônio de Posse e ter esse material tão importante. O prefeito falou aqui sobre uma lei de incentivo. E eu tive a grata satisfação de, em 2005, receber um telefone do prefeito me convidando para trabalhar como secretário em Santo Antônio de Posse, um pedido do então prefeito da época, o Bertinho da Grimaldi, que foi um querido, saudoso
um excelente prefeito, uma referência para todos em Santo Antônio de Posse, e eu fui secretário lá de Desenvolvimento Econômico, e junto com o Ricardo Cortes, na época, que era o secretário de gabinete, chefe de gabinete do prefeito, nós fizemos um evento chamado Prodeposse. Prodeposse. Programa de Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio de Posse. Esse mesmo, Isso. Você lembra bem. E na ocasião nós batemos o recorde de emprego no CAGED da RMC, foi a cidade que mais gerou emprego naquela época, nessa parceria que eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com o Ricardo Cortes, lá em Santo Antônio de Posse, e tenho uma relação muito boa com os possenses, gosto muito da cidade. Então, sempre que a gente puder divulgar, estimular esse bom trabalho que você vem desenvolvendo, prefeito, Obrigado. É fundamental para o crescimento e a gente ter uma visão que Santo Antônio de Posse é uma cidade importante da região metropolitana de Campinas, está em franco desenvolvimento, e agora ele vai anunciar aqui uma coisa excepcional que vai potencializar, e é mérito dele, depois eu vou contar essa história do mérito dele, para que a gente possa sempre crescer de maneira uniforme, Jaguariúna, Olambra, Santo Antônio de Posse, Pedreira. Todas as cidades do entorno ali são importantes, que fazem divisa com a gente, porque, sem dúvida alguma, essa vocação econômica que Santo Antônio de Posse tem, ela é diversificada com a agricultura, com a agroindústria, com o comércio, com serviços. Então, qual o papel que o poder público tem nesse diálogo entre os setores produtivos para atender as demandas da cidade, prefeito? É isso que eu estou dizendo, né? É esse acesso que a gente tem que ter. As pessoas, os empresariados, ele tem que ter acesso ao prefeito. Você não pode ser intocável, né? Então, é de suma importância o desenvolvimento do município com o desenvolvimento econômico, com a atração de novas empresas. Então, isso é de suma importância a gente ter esse acesso, atender rapidamente, atender com presteza, sinceridade é o primeiro passo, né? Que às vezes você chega no lugar, é oferecido tudo, e depois não viabiliza, né? Então, num desses empreendimentos que a gente recebeu recentemente, dá para fazer isso? Não, isso dá. E isso aqui não, isso não dá. Isso é particular, não consigo entrar nesse mérito. Então, acho que isso... A política como vocação e com verdade, ela consegue não ser uma aventura e atrair as pessoas que querem, de fato, investir na sua cidade. Exato. E uma outra coisa importante também, eu devia ter dito logo no início, eu quero registrar que eu sou o gestor, mas eu não faço nada sozinho. Eu preciso dos 1.100 funcionários que a prefeitura tem. Eu preciso da parceria com o meu vice-prefeito, ao qual eu quero mandar um abraço aqui para ele, o Preto Eventos, que é importante nesse processo todo. Um abraço a ele. Preciso da Câmara Municipal, né? Então, quero fazer esse registro aqui de agradecimento, que a gente encabeça, a gente que vai atrás, mas eu preciso da retaguarda. E então, quero ressaltar o nome deles também. Quando o gestor entende a vocação econômica do município, ele governa melhor e isso faz toda a diferença no dia a dia da população que vai receber o serviço. Portanto, parabéns. Eu costumo dizer que a política não é lugar para aventureiro, né? Quem entra na política sem preparo sente o peso logo nos primeiros meses e não consegue ter a entrega que a população tem. Cortes, você tem uma longa trajetória de envolvimento com a política antes de ser prefeito, porque é tão importante você ter experiência, vivência e noção de que vai fazer antes de assumir um cargo. E você teve essa experiência ao longo dos anos, porque você, de fato, aí passou como secretário em Olambra. Você tem a experiência também que fomos secretário, tive o prazer de trabalhar com o Cortes como secretário de 2 pastas na cidade de Jaguariúna, como secretário de Desenvolvimento Econômico, como secretário de Mobilidade Urbana e também como secretário em Santo Antônio de Posse. Então, existe essa experiência que ele conseguiu adquirir, isso faz você um gestor preparado para conseguir, de fato, enfrentar os desafios. Não, realmente, né? São 21 anos de vida pública. 21 anos de vida pública. Eu comecei em 2005 com o Norberto e eu falo que Deus foi me completando, né? Foi me preparando. Então, fui secretário em Santo Antônio de Posse, no gabinete. Eu fui vereador em Santo Antônio de Posse. Eu fui secretário em Olambra. Eu acumulava 3 secretarias em Olambra. Habitação, Desenvolvimento Econômico e Obras, né? Aí depois eu vim para Jaguariúna também, a gente passou por 2 pastas. Então eu falo que Deus foi colocando os tijolinhos, foi montando os tijolinhos. Porque eu vim da roça, claro. Eu era de uma fazenda,
né? Eu tinha dificuldade de comunicação, de timidez, e Deus foi me preparando, né? Então, Deus me preparou durante 20 anos para mim chegar a ter a honra, eu falo que é honra, de ser o prefeito de Santo Antônio de Posse. Então, realmente, essa vivência ajudou muito. Você sempre foi muito querido, me lembro lá, há 20 anos atrás já, como você atendia bem a população no gabinete do Bertinho, com carinho, com atenção. Então, essa sua forma de ser carinhosa e atenciosa, acho que fez toda a diferença. E também essa experiência que você foi adquirindo aí, sim, com diversos prefeitos também, as porradas que a gente sempre leva na vida pública, né? Eu disse numa outra oportunidade aí, Gustavo, 2 dias atrás, você sabe bem disso, nós, prefeito, todo dia começamos do zero, né? Você atendeu 1.000 pessoas hoje no pronto-socorro, salvou 1.000 vidas. Amanhã você tem que salvar 1.001, 1.002. Então, a gente está sempre colocado em xeque. Então, realmente não é fácil, não. Mas Deus tem preparado e tem ajudado. Ó, temos uma notícia aqui que é uma notícia fantástica para Santo Antônio de Posse e para toda a região metropolitana de Campinas, para o estado de São Paulo. Um investimento milionário com a chegada de um resort em Santo Antônio de Posse. É uma informação que pouca gente sabe, mas eu tenho o privilégio de poder falar isso com o Ricardo Cortez, porque eu sempre soube que ele sempre batalhou para conseguir trazer um resort e trazer investimentos na cidade. Essa é uma notícia que vai ser Santo Antônio de Posse antes e depois desse resort. E o Ricardo Cortez, o prefeito, foi fundamental. Esse resort não ia para Santo Antônio de Posse, ele podia ir para Jaguariúna, ele podia ir para Olambra, mas o Ricardo teve uma habilidade muito grande, o Cortez, e ele conseguiu trazer isso que vai ser um diferenciador de geração de emprego, de renda, da economia. Estava tudo certo aí para poder ir para Olambra e ele conseguiu ser bem habilidoso aí. E parabéns aí, Ricardo Cortez, por esse grande anúncio aí, desse grande investimento. Eu sei que você foi atrás, correu, como você disse, sábado e domingo para poder conseguir trazer esse investimento para a sua cidade. Ok, nós não lançamos ainda de forma oficial, né, porque eu tô tentando, falar a verdade, até vou contar com o seu apoio, estou contando também com o apoio de outras pessoas para fazermos chegarmos. Estou tentando trazer o governador para a gente fazer um lançamento, porque não é uma conquista de Santo Antônio de Posse, é uma conquista da RMC, né? É um investimento que está vindo do estado de Minas Gerais, de 100 milhões de reais, está vindo para a RMC, está vindo para Santo Antônio de Posse e está vindo para o estado de São Paulo. Então, eu me comprometi, né, de não estar divulgando todos, né? Muito antes. Exato. Ganham todos. Ganha Posse, mas ganha Jaguariúna, ganha Olambra, ganha todo mundo. Isso vai gerar mais de 1.000 empregos, isso vai movimentar a região. Então, mas me comprometi, até a gente ter tudo certinho, ver se a gente acerta. Vamos tentar trazer o governador para lançar isso aí. Se não for possível, devido à agenda dele, vamos trazer o secretário de Estado. Então, a notícia graças a Deus, está assinado, está comprado, está pago, está nos finalmente da definição da construtora para os inícios da obra em abril. Lembrando, pessoal, que vocês têm que entender, não é uma obra pública, é um empresário, um empreendimento que veio trazer investimento para a nossa cidade. Então, mas são 2 anos de obra. O primeiro momento é de inaugurar em 2028, mas nós vamos trazer notícias aí. Está fechado, graças a Deus, comprado, pago, está tudo certo. Mas a gente vai tentar fazer uma agenda do governador aí para março, numa agenda que lhe convir para o governador, para vocês terem ideia o tanto que a gente gostaria da presença dele. Ele definiu uma data em março, isso é consenso entre eu e entre a família dos empreendedores, de aguardá-lo. Então, nós gostaríamos de contar com a presença dele, porque o ganho é para o estado de São Paulo, o ganho é para a região metropolitana de Campinas e o ganho é principalmente para Santo Antônio de Posse. É isso que eu quero. A gente fica tendo a oportunidade de ter investimento, mais de 100 milhões de reais, de um resort com mais de 1.000 quartos, que vai poder atender todo o estado de São Paulo, como você bem disse. Isso para o fomento do turismo é essencial, ainda mais quando nós estamos mudando a reforma tributária e o imposto vai ficar no lugar de consumo. Então, o IBS, que é o novo imposto que substitui o ICMS e o ISS, ele transforma o imposto no destino e não aonde é produzido. Então,
ali vai ter uma boa arrecadação. A gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente já volta com o prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortes. Potência, segurança e alta tecnologia em um só lugar. A TS Data oferece infraestrutura robusta e nuvem privada com máxima performance para empresas e instituições públicas. TS Data, a base segura para os seus dados. Voltando aqui com o programa Gestões Inteligentes para todo o Brasil, nós estamos aqui com o prefeito Ricardo Cortes, de Santo Antônio de Posse. Prefeito, governar um município exige um diálogo constante com o governo federal e com o governo estadual, porque grande parte dos recursos está em Brasília e está em São Paulo. Como é que está essa relação hoje do senhor, que ela é tão estratégica para trazer recursos para a cidade? Gustavo, você que foi prefeito, sabe da importância que tem da parceria com as esferas estadual e federal. Porque o dinheiro do dia a dia, da arrecadação, lá do IPTU, da água, das taxas, é para fazer o arroz e o feijão. É para fazer o básico. Infelizmente. Isso é em todas as cidades. O investimento, você depende muito do Estado e da Federação. E eu confesso a você que eu esperava mais para o meu primeiro ano. Mas eu tenho conversado com os outros colegas prefeitos, tá geral. Tanto na esfera estadual, quanto na esfera federal. Nós vivemos o ano passado, Santo Antônio de Posse, que é uma cidade pequena, com repasse de verba de um deputado de 150 mil, do outro de 200, do outro de 150, do outro de 200, do outro de 500. Tive um deputado que nos ajudou com R$1 milhão na saúde, mas foi tudo originário de deputados. Com o governo do estado, eu assinei um convênio de R$1 milhão, que é um parque, que eu já estou fazendo, o parque, né? E assinei uma creche, que ontem, inclusive, eu estive em São Paulo para ver o andamento. Está na parte de engenharia para depois mandar para a licitação para fazer a creche. Então, eu esperava muito mais da ajuda do governo do estado e do governo federal. Mas acalma o meu coração quando hoje eu estou vendo que me parece que tanto federal como estadual, não sei se talvez aí pela proximidade do pleito agora, né, em outubro, deu para sentir que eles já estão, viu? Manda o projeto disso, manda o projeto daquilo, manda o projeto disso, manda o projeto daquilo, que nós vamos arrumar para você. Tá certo ou não? Ano eleitoral faz milagre, né? Que a data limite agora, né? Tem que correr aí março, abril, se não assinar até abril, esquece. Então, o que reza no meu coração dessas parcerias hoje é a esperança. Porque, infelizmente, não tive muita ajuda. Mas, corrigindo, nem para o Tarcísio, nem para o federal ficar chateado comigo. Né? Foi meio que geral, que os meus colegas também estão reclamando. Espero contar que esse ano eles supram a ausência do ano passado. Até porque, prefeito, eu sempre falo que a vida acontece no município, é na cidade. Exato. Já diria o saudoso ex-governador Franco Montoro, você não vive na União, você não vive no Estado, você vive no município. É lá que a vida acontece. E se você não consegue se relacionar bem, você acaba deixando as oportunidades na mesa. Por isso que é fundamental o repasse imediato, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para que a gente possa ajudar a população de Santo Antônio de Posse, que está inserida dentro da região metropolitana de Campinas. E como que você enxerga esse fortalecimento dessa agenda metropolitana e os ganhos dessa cooperação entre as cidades? Eu tive o privilégio de ser 5 vezes eleito presidente da RMC. Celebramos, ano passado, 25 anos da região metropolitana de Campinas. Santo Antônio de Posse faz parte desde a sua fundação. E esse olhar de você ver o município de Santo Antônio de Posse não como uma ilha isolada, como se fosse o seu próprio umbigo. Você tem esse olhar metropolitano, porque o cidadão ele é metropolitano, então ele mora em Santo Antônio de Posse. Muitas vezes ele vai trabalhar em Jaguariúna no mesmo dia, aí vai estudar em Campinas e vai ainda namorar no mesmo dia, vai lá em Olambra namorar. Quer dizer, exatamente, ele está em 3, 4 cidades. Então, a gente ter essa visão metropolitana, ela é fundamental, e ter a cooperação entre os municípios. Sim, eu também tenho essa visão, né? Ninguém se vive isolado. A tríplice coroa ali, que vamos dizer que é Jaguariúna, Posse e Olambra, elas têm que estar integradas, que nem como eu disse, né? Esse empreendimento que virá, só ela por si só,
só ela por si só vai precisar de mais de 1.000 empregos. Né? Você não tem numa única cidade. Eu você não precisa de tenho todo numa mundo. única cidade. Eu vou precisar de Olambra, olha, nesse tamanho eu vou precisar de Arthur Nogueira, vou ter que chegar a Arthur Nogueira, vou ter que chegar em Jaguariúna, vou ter que chegar em Mojimirim. Nós não vamos conseguir atender. E outra, não adianta não é só isso também. Tem questão logística, questão de ônibus, que nós só apanhamos muito com isso, né? A nossa logística de ônibus intermunicipal, vamos dizer assim, ela é muito precária ainda, a gente não consegue ampliar, eu não consigo ampliar, o Fernandinho não consegue ampliar, o Davi não consegue ampliar, é difícil. Então, nós precisamos juntar forças, né, para que realmente mostre que eu sozinho eu sou pequenininho. Quando eu junto com o Olambra, com o Jaguariúna, eu sou maior. Talvez as empresas de ônibus, exato. E a união dessas cidades faz a força para que possa absorver esses mais de 1.000 empregos qualificados através do treinamento que você vai fornecendo, através de toda a formação. É a união dos municípios, e esse é o conceito do cidadão metropolitano da RMC, é juntar a força dos municípios para poder atender esse grande empreendimento. Porque amanhã depois vem um outro grande empreendimento, e aí sim por diante, porque um grande empreendimento traz outro empreendimento. Exato, então, os prestadores de serviços para esse grande resort vão ter que estar preparados para poder absorver. Então, quer dizer, esse olhar era fundamental, né, prefeito? Não, eu tenho essa visão, trabalho diariamente para isso e, graças a Deus, a gente está tendo uma boa sintonia e vai continuar. Agora vamos falar um pouco sobre saúde. Me lembro que o Ricardo Cortez teve um problema de saúde que ele ficou 25 dias internado. Foi um momento difícil da sua vida. Sim. Você estava ali entre a vida e a morte, muitas pessoas orando por você. Eu sei que você tem um olhar diferenciado da saúde e agora está investindo num pronto-socorro avançado. Como é que foi essa experiência tão difícil que você teve e qual a importância de você poder continuar desenvolvendo esse investimento em Santo Antônio de Posse? Acho que você lembrou bem, porque acho que foi no ano de 2007, eu era chefe de gabinete, você estava lá, trabalhou com a gente, e eu, por incrível que pareça, gente, eu peguei leptospirose. Aí fui internado, vaga zero é quando está morrendo. Não sei se o pessoal sabe o que é vaga zero. Leptospirose vem muitas vezes da latinha de cerveja, da urina do rato. Da urina do rato, né? Então você pode pegar no contato com o rato, eu que sempre tive animais, com milho, com feno, com rolão, posso ter pegado por lá, mas posso ter pegado tomando um refrigerante, tomando uma cerveja, numa latinha. E eu fiquei 25 dias em coma. Morre hoje? Não morreu hoje, acho que vai morrer amanhã. Não vai morrer de manhã. E em contrapartida, a cidade inteira, naquela época, ela parou. Todas as igrejas, todas as pessoas pararam para rezar por mim. Eu lembro que a prefeitura, na pessoa do Norberto, todo dia ele parava o paço, né, o paço municipal, na época devia ter uns 50, 60 funcionários. Todos os dias o Norberto parava a prefeitura, 4h30 da tarde, para rezar para mim. E 25 depois eu saí do coma, fiquei mais 15 dias em recuperação, porque 15 dias você em coma, você faz tráqueo, né? Eu fiz tráqueo, você desaprende a andar e eu não enxergava também, porque como eu uso uma lente de 11 graus, quando você está em coma, você tem que arrancar a lente. Então, quando você volta do coma, então eu não enxergava, não andava e não falava por causa da tráqueo. E 15 dias depois eu saí andando, saí enxergando. Então, muito disso também tem, Gustavo, de que hoje que eu acordo todos os dias, eu falo assim, eu tenho que retribuir para a Posse. Isso está no meu coração. Eu tenho que retribuir para a Posse o que a Posse me fez, porque ela rezou. Porque eu tenho essa consciência, em vias normais eu tinha morrido. Entendeu? Não, 25 dias em coma é Deus, né? E a oração das pessoas. Então, essa gratidão que eu tenho é diária. Então, é um débito que eu tenho com a cidade. Então, todos os dias pode ter certeza que eu saio de casa para retribuir. Às vezes não vou conseguir atingir os anseios de todos, né? Porque cada um quer uma coisa, né? Às vezes... E eu tenho que pensar no mútuo. Eu não posso pensar no individual, né? E é isso que eu faço. Eu tenho fé em Deus, tenho certeza que eu estou procurando fazer o melhor todos os dias. É por isso que eu saio de casa. Então, realmente, é uma passagem na minha vida que, graças a Deus, alguns anos depois, contando isso,
porque não morri, né? Eu tô contando isso. O prefeito até se emocionou, mas... Emociona, se emociona. Foi muito bonito, você não tem noção. E até hoje, você não acredita, até hoje, né? 18 anos atrás, isso, 2007 para 25, 26, né? 17 anos, 18 anos depois, às vezes a gente encontra uma senhorinha na rua, ela me abraça e fala assim, eu rezei para você. Entendeu? Não tem preço isso. É forte, é forte. Não tem preço. Forte, muito forte. É que você é um cara do bem, é uma pessoa querida pela população, que sempre fez o bem, né? Amém. E Deus te quer aqui na Amém. Terra para fazer mais e melhor ainda. Algumas coisas. Eu tenho falado com as pessoas próximas nos vídeos que a gente faz. Eu quero trabalhar todos os dias para entregar melhor do que eu peguei. É esse o meu objetivo. A gente é um agente transformador da vida das pessoas. É um instrumento de Deus que você está lá para poder fazer o melhor. Amém. Parabéns. E esse projeto, que é considerado um marco para Santo Antônio de Posse, esse projeto Pronto-Socorro. Eu falo o seguinte, isso começou... O Norberto, vamos falar do Norberto de novo, né? Como esse rapaz, como esse homem fez bem para a Posse, né? E às vezes as pessoas, naquele momento, não se dava conta disso. O Norberto iniciou, ele idealizou um pronto-socorro que tem 2.000 metros quadrados de construção. Muita gente fala que o hospital não é um hospital. A gente não tem condição de ter um hospital na Posse. O custo, o Jaguariúna tem, vocês sabem o tamanho do custo. É médicos 24 horas de plantão, anestesista 24 horas de plantão, cirurgião 24 horas de plantão. Você não consegue bancar, você não consegue pagar. Lógico que a saúde não é gasto, é investimento. Mas você não consegue. Se você ter para dizer que tem e não conseguir dar um atendimento bom para a população, então é melhor você não ter. E idealizou um pronto-socorro de 2.000 metros quadrados. Ele começou em 2019, é uma obra audaciosa tão grande que ele não deu conta de terminar, até pela proximidade do fim do mandato dele. Aí passou pela gestão passada, anterior, que foram 4 anos. O pessoal fez alguns pequenos avanços, mas também não conseguiu terminar. Tanto é que quando eu assumi o ano passado, a obra estava parada, né? Nós tínhamos um contrato de R$1.900.000 para assumir, obra parada, porque não tinha dinheiro, né? O pessoal tinha suspenso o contrato. Eu retomei essa obra, chamei a empresa, negociei com ela, eu tenho R$1.900.000 para terminar a obra, que eu tenho que te pagar. Não adianta você ir lá em 3 meses fazer que eu não tenho R$1.900.000 para te pagar. Financeiro, vem cá, quanto você tem por mês? Ricardo, vai dar para pagar 300 por mês. Eu separo para a saúde 300 mil por mês. Fiz um parcelamento com a empresa, vai andando, né? Passa tartaruga. Se você fizer tudo, você vai ficar sem receber, né? E graças a Deus, olha, esse contrato termina agora, esse R$1.900.000 termina agora. E agora eu vou para as obras finais, que é umas obras de adequações, de salas, que olha para você ter uma ideia. A legislação, principalmente a vigilância sanitária, de 2019, na época ela falava assim, vou chutar, tá? A sala do raio-x tem que ter 3 metros de largura. Hoje a regra não é mais essa, ela tem que ter, exemplo, 4 metros de largura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adequar essa sala. E essa sala do raio-x não é uma parede simples, é chumbo, é ferro, né? Então eu preciso adequar essa sala. Tá pronto, tá pintadinho, tá bonito. Eu preciso adequar. O entorno dele não está acabado, eu preciso concretar. Então eu tenho para gastar 1 milhão aí, tenho que fazer 1 milhão de obras ainda para terminar ele. Estou comprando um gerador, que só o gerador é R$500 mil. Mas, em paralelo, eu já fiz as licitações e estou emitindo os pedidos agora. Eu comprei todo o mobiliário já. Então, todo o mobiliário vai ser novo. A mesa nova para o paciente, para o médico, a cadeira vai ser nova. Eu não vou pegar a que está no pronto-socorro antigo e levar para o novo. Então, eu comprei todos, uma licitação de R$750 mil e uma outra licitação de R$450 mil, que é móveis e equipamentos. Eu não vou pegar a cama hospitalar do pronto-socorro antigo e vou empurrar ela lá no pronto-socorro novo. Eu vou comprar uma nova. Eu não vou pegar o autoclave que está no pronto-socorro hoje. Eu já comprei, já está entregue lá um raio-x de última geração. Nós pagamos R$324 mil, ele está pago. Então, falta detalhes. E por que eu falo que é tão maravilhoso e abençoado, né? Tudo isso passou pelo Norberto, passou pelo João,
E eu vou entregar. Que bom. O mérito não é só meu, não. O mérito é dos dois também, entendeu? Não? Eles colocaram os tijolinhos e eu vou colocar a telha, né? Estou programando isso, a Amanda não gosta que eu fale isso aí, a minha comunicação, mas eu quero marcar, eu quero inaugurar dia 13 de junho, que é o aniversário da cidade, que eu quero dar como um presente para a cidade. Legal. Né? O que emperra é talvez a burocracia da licitação das obras remanescentes, a empresa entregar o gerador, E um presente no começo do seu mandato. É um presente, né? É um presente para a população. Deus, na verdade, o presente é para a população, mas eu estou sendo presenteado também. Né? E como você bem disse, é um investimento e você está dando um presente abençoado por Deus. Sabe que o maior dom que Deus deu para a gente é o dom da vida. E esse investimento na saúde não tem preço. Porque você salva vidas. Eu tive a oportunidade de, como prefeito em Jaguariúna, investir muito na questão do exame do pré-natal. A Organização Mundial da Saúde preconiza 6 consultas pré-natal. Eu dobrei. E com isso eu fui reduzindo o índice de mortalidade infantil de Jaguariúna. Até zerar, né? Que era de 14 a cada 1.000, 14 mortes de bebês a cada 1.000, fui reduzindo para 10, para 7, para 5, para 3, até zerar. E ganhamos um prêmio da ONU Internacional por ter sido o único município brasileiro a zerar a mortalidade infantil. Então, além do pronto-socorro, a gente vai fazer ali do lado, já estive na engenharia hoje já, vamos mandar nos próximos dias para a estação, eu pago aluguel no centro de uma farmácia, né, da farmácia popular. E nós vamos construir do lado do pronto-socorro uma farmácia com os recursos próprios. Então, eu vou ter ali um complexo de saúde. Né? Então, o município ele vai chegar lá, vai ter um pronto-socorro avançado, vai ter um ambulatório de exames, de especialidades, tudo ali, e vai ter uma farmácia ali do lado. E, futuramente, a Secretaria de Saúde. Então, você vai, num lugar só, você vai ser atendido em todos os quesitos na questão de saúde. Então, vai virar um complexo de saúde que vai se chamar Norberto de Oliveira Júnior. Parabéns. Entendeu? Vou colocar o nome dele. Vamos manter o nome dos prédios existentes, por mérito das pessoas que emprestaram seu nome lá, que deram nome a esses postos, né? Pronto-socorro tem um nome, a farmácia tem um nome. Nós vamos manter esses nomes por respeito e por merecimento dessas pessoas, mas o complexo que nós vamos entregar vai chamar Norberto de Oliveira Júnior. Acho que vai ser um orgulho para a Lívia, para a dona Marta, Santoro, para o Daniel, para o Guilherme, para a dona Marta principalmente, que quero fazer o registro aqui. Dona Marta me ajuda muito ainda até hoje, presidente do Lar dos Velhinhos, lá para o Lar São Vicente, mas ela ajuda muita gente ainda. Um abraço para ela, um abraço para a família. E falar em família, eu quero mandar um abraço, né? Depois se não apanho, mandar um abraço para minha esposa, mandar um abraço para o meu filho, o Marcos Vinícius, para minha nora e para minha netinha. Eu não sei se você sabe, eu sou avô agora. Parabéns. Faz 4 meses, então quero mandar um beijo para minha família, toda a minha família, mãe, irmãs, cunhados, um beijão para todo mundo aí. Um avô fresco, novo. Muito feliz. Parabéns. Quais são as principais obras que você já entregou, que pretende integrar hoje no município de Santo Antônio de Posse? Olha, como eu te disse, quando eu assumi, nós tínhamos 4 obras paradas. Mas parada mesmo, de suspensa em papel, porque a argumentação era falta de dinheiro. Né? Então, a principal obra que eu retomei é o pronto-socorro. Então, está em andamento, está em fase final. Nós tínhamos também uma escola, uma ampliação de uma escola, mas eu falo que a ampliação, mas na verdade praticamente é uma escola nova, de tão grande que é. Mas também parada, faltando R$1 milhão para colocar lá. A empresa entregou agora dia 31 de dezembro, já compramos os equipamentos também, os móveis. Então vamos entregar nos próximos dias aí uma ampliação da escola. Estavam parados também uma praça muito grande, que é o centro lá da Guadalupe. Muito grande uma obra, acho que R$750 mil para terminar. Retomamos também. Então, das 4, eu só não consegui retomar uma Secretaria de Saúde, que é onde eu abortei a ideia de ser Secretaria de Saúde e eu vou fazer a farmácia. Secretaria de Saúde, depois, daqui a alguns anos, né, no ano que vem ou no outro, eu pego o pronto-socorro antigo e transformo em Secretaria de Saúde ou amplio o laboratório. Mas tivemos a alegria já de entregar uma quadra, né, numa escola, lá na escola do Bela Vista. Para você ter uma ideia, Gustavo, olha que coisa. De novo Deus agindo. Essa obra começou em 2012, governo federal. 2012. Sei. Foi entregue em 2025. Olha só. Entendeu, não? Era para você entregar.
Entendeu? É que eu falo que como lógico. Deus age na minha vida, né? Começou em 2012, nós entregamos em 2025. Legal. Não desfazendo de ninguém, porque Claro. todos colocaram lá os Sem tijolinhos. dúvida. Nós entregamos também, né, uma obra de asfalto lá na Ressaca. Já inauguramos. Inauguramos nova sede do centro de castração. O centro de castração na posse era 2 quilômetros. Você tinha que andar a pé 2 quilômetros fora da cidade para levar seu cachorrinho. Tinha gente que levava no colo o cachorrinho para lá castrar. Nós trouxemos para o centro da cidade. E nós inauguramos uma nova sede no centro da cidade, próxima da população, com todos os móveis e equipamentos novos, zero. Desde os equipamentos de cirúrgicos, tudo novo. Mesa, cadeira, os instrumentos de cirurgia, tudo novo. Nós fizemos também o CAPS, uma nova sede para o CAPS, de assistência psicossocial, que é um pessoal que precisa muito do auxílio de profissionais, psicológico, psiquiátrico. Também, quando a gente assumiu, era uma casa onde você tinha para entrar na recepção, você tinha que desviar de máquina de costura, de caixa. Nós trouxemos hoje para um lugar muito mais bonito, mais no centro da cidade. Mas acho que o grande legado de eu ter continuado essas obras e entregue algumas, eu e a minha equipe, eu gosto de falar, eu, o meu vice, a minha equipe e com a ajuda de alguns vereadores. Mas a grande que eu levo nesse primeiro ano foi a gente ter controlado, não ficar devendo para ninguém, pagar praticamente 17 milhões de reais de dívida. Então, quando você faz essa conta, você vê que o meu investimento era quase zero. Mas eu não sei que matemática que Deus fez, que a gente, mesmo com o investimento zero, a gente conseguiu fazer alguma coisa. Parabéns. Estamos aqui falando com o Ricardo Cortez. Obras estruturantes mudam a vida das pessoas. Eu vivi isso em Jaguariúna, quando eu levei o asfalto para o Capela Santo Antônio, quando eu dei a oportunidade de fazer o asfalto do Japonês, quando eu construí a creche também lá no Florianópolis. E a gente leva isso. E você estava falando uma coisa interessante da castração. Para mim, saúde animal é muito importante e a gente dá a mesma valorização para a saúde que a gente tem. Porque a gente faz a diferença quando a gente cuida bem dos nossos animais. Lá em Jaguariúna eu fiz a chipagem eletrônica, a castração. Nós criamos o posto de saúde e atendimento veterinário. Eu subvencionei a xodó de bicho e nós ganhamos o título de cidade amiga dos animais. Então, esse carinho e essa castração é tão importante que muita gente maldosa pega a cria, coloca no carro, vai na zona rural e abandona os nossos animaizinhos. Isso tem que ser combatido. Nós temos que fazer leis que punam esses malfeitores que maltratam os animais. E até em Jaguariúna nós criamos também um aplicativo contra os maus tratos dos animais, para poder ter uma saúde animal que seja uma saúde humana, que possa poder dar a eles todo o carinho e respeito que os animais merecem. Que bom, eu aproveitando, você me dá o espaço, eu gostaria de contar 2 coisas que aconteceram, né? Nós também, a partir do ano passado, quando eu inaugurei o centro de castração, no mês de novembro, se eu não me engano, nós passamos também a fazer a chipagem, a microchipagem dos animais. Então, hoje, é uma opção do proprietário do animal, quando ele vai castrar, chipar já o animal, já sai dali chipado, vacinado, e também aqueles que não vão castrar, pode levar lá, aqueles animais que já são castrados ou que não querem que castrem, a gente chipa também. Então, isso é uma coisa que a gente também implementou na nossa gestão. E vocês que me seguem aí, os que não seguem, pregar carona aqui com o Gustavo, que tem um monte de seguidor, entra lá na minha página, Ricardo Cortez Posse. Nós tivemos um fato muito triste final de semana. Uma pessoa tentou matar um cachorro com uma facãozada e praticamente decepou um pedacinho da cabeça do cachorro, quase morreu. O pessoal socorreu e eu estou adotando esse cachorro. Ele está em tratamento, estou adotando ele, estou levando lá pro gabinete, ele vai ficar lá, vai receber junto comigo. Isso é um símbolo. E né, para servir de exemplo, para que isso não aconteça mais, servir, por exemplo, as outras pessoas. Então, eu gostaria, diante da sua fala, eu lembrei desses 2 momentos, da chipagem e da adoção. Já sabe o nome?
Vai escolher um. Tenho uns amigos, eu não vou, né? Vai escolher um aí. Vamos escolher um aí, eu já tenho em mente, mas Vai ser um talismã outro amigo já viu, põe esse. Não, estamos preparando. Vai ser um talismã da vida. Eu acho que cuidar bem dos animais Ontem uma pessoa me mandou mensagem, sabe o nome? Eu falei o nome, falei brincando assim, quando a pessoa recupera, né? Uma criança que às vezes nasce com situação de saúde, sempre coloca o nome de Vitória, né? Eu falei brincando, vai chamar Vitório. Eu falei brincando, mas não está descartado, não, mas é feio, Vitório é feio. Mas vamos decidir nos próximos dias aí. Quem gosta de animal é gente boa. A gente tem que trabalhar com os animais. Obrigado. A gente vai para o último intervalo comercial e vamos partir para o terceiro bloco para poder aqui, nesse gostoso bate-papo com o prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortes. Espero que a gente já volta já. Procurando uma ótima escola para te ajudar a garantir o seu sucesso na carreira? Vem para a FM2S. Estude quando e onde quiser. Cursos técnicos, MBAs práticos e feitos para o mundo real. FM2S, democratizando a educação de qualidade. Voltamos com o programa Gestões Inteligentes, hoje recebendo o prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortes. Ricardo, todo município precisa olhar para frente. Quais são os próximos projetos e as prioridades para Santo Antônio de Posse? Olha, a gente precisa avançar na questão da melhoria aí para o profissionalismo. Estamos contratando esse ano aí análise do plano de carreiras, análise do plano de estatuto dos professores. Eu preciso olhar, embora, graças a Deus, a gente já fez alguns avanços de reajuste ano passado, aumento real esse ano. Eu preciso continuar buscando, né, nem que seja um pouquinho por ano, valorizar essas pessoas que administram a cidade comigo. São 1.100 pessoas, né? Continuar avançando no desenvolvimento econômico. Eu preciso continuar visitando as câmaras de comércio. Eu preciso estar continuando trabalhando aos sábados e domingos para atender o empresariado. Eu preciso concluir minhas obras. Eu preciso começar obras novas. Vamos começar, talvez, na semana que vem, um novo posto de saúde da família, que vai ser lá no Padre Pedro, que vai atender o Padre Pedro e também vai atender o Pedra Branca e parte do Vila Esperança, que era uma reivindicação das pessoas, uma obra orçada em R$1.657.000, licitação finalizou em R$1.300.000, já demos a ordem de serviço. Continuar todos os dias realizando alguma coisa. Preciso continuar fazendo a manutenção da cidade, né? Eu preciso limpar melhor a cidade, preciso embelezar a cidade, porque nós vamos, olha que alegria eu falar isso, nós vamos começar a ser turístico, que a Posse não tem essa atividade, vamos dizer, ela não tem. Nós vamos começar a ser turístico. E uma coisa que me mostrou muito orgulho, mas muito orgulho, a minha mulher, a Silvana, acho que foi no sábado, ela viu uma postagem do resort, algum meio de comunicação publicou. Algum meio de comunicação publicou sobre o resort. Copiou o vídeo, né? E um corretor de uma cidade vizinha, eu não vou falar se é Olambra ou se é Jaguariúna, porque as duas são minhas irmãs, e o corretor da cidade vizinha postou isso e falou assim, a nossa cidade é vizinha da Posse que vai ter resort. Você está entendendo ou não? Quando que você ouviu isso? É verdade. Acaba trazendo um orgulho do possense e você eleva a autoestima do possense trazendo um empreendimento desse. Porque, de fato, ele acaba alavancando um município que já é uma estância turística, que é o município de Olambra, e um outro município que é de interesse turístico, que é MIT, que é Jaguariúna, e acaba credenciando o Santo Antônio de Posse para dar o primeiro passo para se tornar MIT, município de interesse turístico. Então, o asseio e conservação que você está dizendo que é tão importante você fazer na manutenção da cidade, é o que na Itália eles chamam o prefeito de síndaco. Nada mais é que um síndico. Então, essa apresentação da cidade sempre com a grama cortada, com a sarjeta bem cuidada, cidade limpa, isso fomenta com que pessoas venham visitar a cidade e cria atratividade para que dentro desse
dessa tríplice coroa que você colocou aí, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e Olambra, Olambra começa a dar um passo maior e ela começa a ter uma equiparação que vai trazer justamente essa possibilidade, com esse investimento de mais de 100 milhões de reais, de ela conseguir alavancar o seu turismo. Evidentemente que aí vão ter outras ações que você vai fazer para poder agregar valor a tudo isso, mas é um passo enorme que já foi dado com essa grande conquista que você teve. Sim. E não só isso, né? Eu preciso fazer justiça. As outras que chegaram também é tão importante quanto as que já estavam na posse, né? Porque hoje parece que a gente começa a jogar tudo. Vai ser a melhor coisa da posse, a melhor coisa da posse. A melhor coisa da posse é tudo da posse. Né? Meu reconhecimento. Então, eu continuar trabalhando, Gustavo. Esse é o meu dia a dia, é para isso que eu acordo todos os dias. Cortez, agora é um ano eleitoral, nós temos aqui a eleição do presidente da República, do governador do estado, dos deputados federais, deputados estaduais, dos senadores. Nós tivemos aí recentemente a notícia da entrada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD, ao meu partido. Eu tive a oportunidade de recebê-lo na minha casa em novembro do ano passado, junto com o Gilberto Kassab. Você esteve lá no meu aniversário. Sim. Governador Caiado. Ele é uma pessoa extremamente preparada, uma pessoa que mostrou a firmeza e eficiência na ação da gestão da segurança pública no estado de Goiás e que hoje faz parte de um time muito forte, com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e agora o governador de Goiás, todos nesse partido capitaneado por esse grande mestre da política, que é o Gilberto Kassab, que tem uma visão acima da média em relação ao que acontece dentro do tabuleiro da política. E uma grande alternativa que nós temos. Evidentemente que isso muda muita coisa pela frente, mas a gente tem que ter a responsabilidade também de escolher os nossos representantes locais. Quem vai ser o nosso deputado federal, quem vai ser o nosso deputado estadual, que vai defender a nossa região. Isso é fundamental, a gente ter essa conscientização, porque o deputado local, ele acaba ajudando as cidades que são da região. Aliás, o voto deveria ser ao contrário, deveria ser o voto distrital, que seria aquele candidato que é de um distrito, de uma região. Né? Não adianta, às vezes, a gente pega votos de pessoas de muito longe que não têm compromisso, ou o candidato da internet que nunca levou nenhum recurso. Então, é fundamental a gente saber escolher bem, né, o prefeito? Sim, Cortez. Sim, eu disse numa outra oportunidade, ainda que essa semana, justamente essa importância de você votar nas pessoas que realmente ajudam o município, ou aquelas que ainda não são, que às vezes, né, logicamente, quem está no cargo de deputado tem uma visibilidade maior. Mas tem pessoas também que ainda não são, que têm potencial para isso. Mas precisa ver. E que esse que ainda não é, que eu falei isso para a minha população nesse outro bate-papo. Às vezes as pessoas votam influencer que o cara mora nos Estados Unidos o ano inteiro. Né? Eu fiz uma brincadeira, acho que foi até meio, não sei se deveria falar, mas eu falo assim, ó, o Tiririca sempre foi bem botado na posse. O Tiririca. E ele não sabe onde é Santo Antônio de Posse. Ele nunca mandou uma verba para posse. Vou repetir o que eu falei. Tem os méritos dele lá para o distrital dele lá. Mas o que eu pediria para a região dele? Não é pessoal, estou citando porque ele é uma pessoa, um exemplo, né? Como os influencers. O influencer ele mora nos Estados Unidos o ano inteiro. Aí na eleição vem aqui, o cara tem 3 milhões de votos. Ele não sabe onde é Santo Antônio de Posse, ele não sabe onde é Jaguariúna, ele não sabe onde é Olambra, ele não sabe onde é Pedreira. Então, o que a gente vai fazer? O prefeito de situação é muito difícil. A gente vai enumerar, né? Indicar para o nosso povo, ó, essas 3, 4 pessoas aqui nos ajudaram, nos ajudam, e essas têm potencial nos ajudar. Esse federal, esses 3, 4 federal aqui, potenciais federais nos ajudaram, nos ajudam, têm potencial nos ajudar. Né? Então é isso, porque é importante. O que eu estava lamentando no começo? A falta de ajuda, talvez, dentro da nossa cidade, do estadual e do federal. Se você não tiver elos lá, isso vai se repetir cada ano da gente não ter ajuda aqui de verbas. Então, é importante que as pessoas votem com consciência no potencial dos candidatos. Porque o deputado do regional vai mudar a vida das cidades e vai levar investimento para lá. Obrigado, prefeito. Uma alegria a gente receber o prefeito de Santo Antônio de Posse, o Ricardo Cortez, aqui no nosso programa Gestões Inteligentes, e a gente poder levar um pouco mais de informação e de conteúdo para todo o nosso Brasil,
através da TV Cultura, canal 82 na Sky, com a TV Arts, e também no canal 19.1 TV aberta para toda a nossa região. Também você pode acompanhar na TV Conecta, na região de Araras, e também na Rede Vivax de televisão. Eu agradeço a todos, até o próximo programa. Obrigado, prefeito. Gustavo, muito obrigado pelo convite, sucesso para você, que Deus o abençoe. Amém. Abraço a todos, gente, fiquem com Deus, toda a região, Obrigado. principalmente meus conterrâneos pocenses. É isso aí.